Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje vai servir como uma espécie de revisão a respeito dos assuntos que nós já trabalhamos até aqui, né? Dentro das classes de palavras, e uma explicação a respeito dos numerais. Vamos lá? Então, nós vimos até então que existem várias classes de palavras dentro da nossa gramática, né? E essas classes de palavras classificam as palavrinhas da nossa língua de acordo com o significado e com a função que elas apresentam, ok? Então, nós vimos até aqui substantivos e adjetivos. Vimos que os substantivos são as palavras que funcionam como nomes, né? E servem para nomear pessoas, lugares, objetos, animais, enfim. Aí eu coloquei alguns exemplos: maçã, cama, Brasília, Rafaela, professora. Todas essas palavrinhas funcionam como substantivos, porque elas nomeiam coisas que existem no mundo. Nós estudamos também os adjetivos, que é a classe de palavras que engloba as palavrinhas que atribuem características aos substantivos. Então, aqui, bonito, feio, grande, sujo, limpo, agradável, desagradável, né? Todas essas palavras indicam o quê? Uma característica, seja essa característica boa ou ruim. Então, é assim que os adjetivos funcionam. E nós vimos também os artigos, né? Eu coloquei essa tabelinha aqui com as classificações, que são artigos definidos e artigos indefinidos. Então, para artigos definidos, nós temos a, as, o e os. E para artigos indefinidos, nós temos uma, umas e uns. Para que servem os artigos? Essas palavrinhas funcionam para quê? Para acompanhar os substantivos, dando a ideia de definição ou indefinição a respeito daquilo que é falado, ok? Então, os artigos vão se flexionar aí em feminino, masculino, em singular ou plural, ok? Além dessas três classes de palavras, então, nós temos os numerais, né? Os numerais servem para quê? Bom, os numerais são as palavras que têm a função de indicar a ideia de quantidade ou de ordenação. E aí eu coloquei um esquema que indica, né, as classificações que nós temos dentro da classe dos numerais. Os numerais podem ser ordinais, cardinais, fracionários ou multiplicativos. Então, os numerais cardinais são as palavrinhas que indicam aqueles números básicos, né? Que geralmente indicam essa noção de quantidade. Então, ó, 1, 2, 3, 10, enfim, numerais cardinais. Numerais ordinais são numerais que são utilizados para indicar essa noção de ordem, tá bom? Dentro de uma série de coisas. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, centésimo, milésimo, todas essas palavras são encaixadas aí, no caso, na classe dos numerais ordinais. Numerais multiplicativos são aquelas palavrinhas que indicam a ideia de multiplicação. Então, dobro, triplo, quádruplo, ok? Todas essas palavras são o quê? Numerais multiplicativos. E numerais fracionários são aquelas palavrinhas que indicam aí a parte de um todo, né? De algo inteiro. Então, meio, metade, dois terços. Vamos ver alguns exemplos da utilização dos numerais? Ó, primeiro exemplo, nós temos um numeral cardinal. Choveu durante 4 horas. Então, aqui a gente tem a indicação da quantidade de tempo, né, em que aconteceu aí a chuva. Choveu durante 4 horas. Segundo exemplo, o terceiro aluno da fila era o mais alto. Numeral é terceiro. Essa palavrinha indica o quê? A ordem do aluno dentro de uma série, né, de uma fileira. Então, é um numeral ordinal. Terceiro exemplo, o operário pediu o dobro do salário. Dobro é um numeral que indica a noção de quê? De multiplicação. Ele queria o antigo salário multiplicado por 2. Então, essa palavra encaixa-se na classe dos numerais multiplicativos. E o quarto exemplo, Juan comeu metade da maçã. Metade indica o quê? Que ele não comeu a maçã inteira, ele comeu uma parte do todo. Ele comeu apenas a metade daquela fruta, ok? Então, numeral fracionário. E aqui agora, por último, eu trouxe uma dica para vocês.
É muito comum as pessoas confundirem o artigo indefinido um e o numeral um. Então, para vocês entenderem a diferença, eu trouxe 2 exemplos. O primeiro exemplo é: eu vi um carro tão bonito, e o segundo é: João não comprou 2 carros, comprou apenas um carro. Nos 2 exemplos aparece a palavrinha um. No primeiro exemplo, um é um artigo indefinido. Por quê? Porque ele é utilizado para dar a ideia de indefinição a respeito do substantivo carro. A gente sabe que carro foi que ele viu? A gente sabe de que carro ele está falando? Não, pode ter sido qualquer carro, ok? Então, a gente classifica esse termo como um artigo indefinido. Já no segundo exemplo, a gente tem o numeral um, indicando o quê? Uma quantidade de carros que a pessoa comprou. Ele não comprou 2 carros, né? No caso, o sujeito fala que João não comprou 2 carros, ele comprou apenas um. Então, a noção que nós temos aqui com essa palavra é de quantidade, ok? Então, a gente classifica esse termo como numeral. Bom, eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, nós teremos um encontro no Google Meet nessa sexta-feira, tá bom? A partir das 11 horas. Todas as sextas-feiras eu faço esse encontro para tirar dúvidas, para olhar tarefas, tá? Então, se você quiser me perguntar alguma coisa, tiver com dificuldade no conteúdo, você pode entrar na videochamada e conversar comigo, certo? Agora vocês vão fazer uma atividade na plataforma, que eu vou postar em formato de formulário, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Até mais!